Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como eu havia falado para vocês, eu ia trazer uma leitura especial essa semana e eu tô aqui com a nossa maleta viajante. Olha lá, para vocês matarem a saudade. E aqui dentro eu trouxe dois livros muito especiais. Primeiro, um livro que eu ganhei de presente de Dia das Mães e que tem tudo a ver comigo, que é o livro de uma série que tá passando na TV e que eu adoro, Anne de Green Gables. Olha só, gente, ela é a minha cara. Eu tô adorando já fazer a leitura, eu assisti a série e eu adorei a encadernação. Olha que gostoso. Tem umas partezinhas aqui que tem um brilhozinho, ó, envernizado, eu adorei. Tô muito feliz com o meu presente, eu adoro ganhar livros. Livros são excelentes companheiros pra gente em qualquer lugar que a gente esteja. Então, nesse momento, eu quero falar para vocês que eu escolhi esse livro para ler para vocês essa semana, porque essa semana aqui, no dia 13 de maio, celebra-se no Brasil a libertação do povo escravizado. E assim, no meio dessa pandemia toda, esses assuntos que fazem parte da nossa história podem ficar esquecidos, né? Mas eles são muito importantes, porque isso influencia, isso tem impacto sobre como hoje é a vida de cada pessoa. Então, eu trouxe aqui um livro muito legal que eu peguei lá na nossa caixa de livros da escola. Foram livros que chegaram para vocês mesmos e eu fui até lá buscar para poder ler para vocês, tá bom? Tô aqui no meu jardim hoje, ó, essa aqui meus pezinhos de rúcula. Queria que nossos momentos juntos fossem em lugares diferentes, para que vocês tivessem aí um pouquinho de como está sendo a minha vida. Se vocês quiserem mandar vídeos para mim também da vida de vocês, façam um vídeo e postem lá no nosso espaço do Classroom, tá bom? Que é a sala de aula no Google. Depois eu quero mostrar para vocês também um pouquinho aqui do jardim, a nossa criação de abelhas, as florzinhas, tá bom? Mas nesse momento, então, eu trouxe aqui para vocês esse livro, Martim e Rosa. Ele vai contar um pouco da história de dois personagens importantes na luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a discriminação racial. Então, eu achei muito legal a gente, nesse tempo de pandemia, sair um pouco desse assunto e falar de uma luta que deu certo e que vem dando certo, tá bom? Então, eu vou agora fazer essa leitura para vocês. Se o vídeo ficar muito longo, eu corto a leitura e continuo num outro vídeo para postar com mais facilidade. Assim, vocês ficam também um pouquinho curiosos sobre como vai terminar essa história aqui. Quer dizer, essa história não terminou. Essa luta ainda faz parte das nossas vidas. Mas vamos lá, que eu já falei 3 minutos. Eu vou mostrar o desenho para vocês e vou ler. Rosa anda no asfalto com o irmãozinho. Acabam de avistar o ônibus dos alunos brancos. O ônibus passa diariamente por eles sem parar, como se cruzasse com moscas. Nada além de moscas na estrada. Assim caminha a vida nessa aldeia do Alabama, no sul dos Estados Unidos. No trajeto, Rosa e Silvestre passam em frente à escola dos brancos. Negra suja, xinga um garoto fazendo uma careta. Como é? Não está na plantação hoje? Terminou a colheita de algodão? Sem refletir, Rosa abaixa, pega um tijolo e prefere pousá-lo de volta no chão. Aqui, nos anos de 1920, quando se é negro, é melhor calar a raiva. Aos 11 anos, Rosa parte para estudar em Montgomery, capital do Alabama. Tudo na cidade separa brancos e negros. A segregação impõe a sua lei. Olha a escola deles. Há bebedouros para os brancos e bebedouros para os negros. Em toda parte, nos elevadores, nos cafés, nos banheiros e bilheterias de cinema.
As pessoas passam por uma triagem e são separadas pela cor da pele. Até as escolas dividem as crianças. A de rosa é dirigida por uma mulher branca que sonha com igualdade. Uma noite, os brancos encapuzados da Ku Klux Klan aproximam-se e invadem a escola. Agitam tochas. No dia seguinte, mesas e cadeiras não passam de um monte de cinzas. Olha lá, atearam fogo na escola onde a Rosa estudava. Rosa tem agora 16 anos quando conhece Raymond Parks, jovem barbeiro de Montgomery, engajado na luta pela defesa dos direitos negros. São grandes os riscos, pois a Ku Klux Klan aterroriza as ruas todas as noites. Negros mortos e pendurados nas árvores, casas incendiadas, linchamentos. Raymond e Rosa não suportam mais esses horrores. Contudo, em vez de irem para o norte dos Estados Unidos, onde a vida parecia mais fácil, decidem permanecer em Montgomery e não se calar mais. Raymond promove reuniões clandestinas, ajuda as vítimas das leis racistas. Rosa, além de seu trabalho de costureira, é secretária na NAACP, uma associação de combate à discriminação e à segregação raciais. Enquanto isso, em Atlanta, outra cidade do sul, um bebê abre os olhos para o mundo. E dentro em poucos anos, o mundo inteiro saberá o seu nome. Quem será este bebê? É Martin Luther King Jr., inteligente, sensível, às vezes um pouco rebelde. Apesar disso, no dia em que duas crianças brancas da vizinhança lhe avisam que não podem mais brincar com ele, ele não diz nada. Como seus pais são menos pobres que a maioria dos negros do país, Martin tem a sorte de fazer seus estudos no norte de Boston. Como o pai e o avô, escolhe ser pastor e dedica-se à causa do povo negro. Olha lá, ele decidiu ser pastor como seu pai e como seu avô. Então ele decide voltar para o sul racista, para Montgomery, pois é lá que deve começar a luta pelos direitos civis dos negros. Em 1º de dezembro de 1955, Rosa espera um ônibus. Ela está cansada de mais um dia de trabalho, cansada de tudo que é obrigada a suportar diariamente com seus irmãos e irmãs de cor. O ônibus chega. Todos os lugares do fundo destinados aos negros estão ocupados. Rosa, então, se instala num assento livre da parte do meio, aquela em que os brancos têm prioridade. Um homem branco não demora a exigir seu lugar. Mas Rosa não se mexe. Rosa está cansada de ceder. Hoje não irá se espremer no fundo do ônibus. Rosa cerra os punhos. O motorista ordena que ela desocupe imediatamente o seu lugar. Rosa não tem medo. Não, responde calmamente. Está bem, vou chamar a polícia. Faça o que tem de fazer. O motorista não hesita e Rosa vai para a prisão. Rosa Parks, mulher discreta e respeitada, presa por ter contestado uma lei racista. A revolta é geral. Chegou a hora de instituir o boicote ao ônibus. No domingo seguinte, Martin Luther King e os outros pastores da cidade conclamam seus fiéis a não andarem mais em ônibus. Panfletos são distribuídos à população. A mensagem logo se propaga. No dia seguinte, os trabalhadores negros, os estudantes negros e todas as pessoas negras de Montgomery tomam de assalto as calçadas da cidade e os ônibus rodam vazios. Olha lá, Rosa, presa por ter simplesmente se voltado contra aquela lei.
Rosa é solta sob fiança. Assim que deixa a prisão, dirige-se à grande assembleia a ser realizada na igreja, na primeira noite do boicote. É tanta gente que foram instalados alto-falantes para os que ficaram de fora. Que os medrosos vistam seus chapéus e casacos e voltem para casa, grita os líderes à massa, pois é longo o caminho que se anuncia. O reverendo Martin Luther King foi escolhido para liderar o boicote. O jovem pastor ainda não é muito conhecido em Montgomery, mas, quando fala de justiça e amor, suas palavras transbordam confiança. A multidão vota por unanimidade pela continuação do boicote. Rosa Parks está comovida e cheia de esperança. Olha lá como lutou a igreja para esse movimento de luta. A caminhada dos negros recomeça na manhã seguinte e nas posteriores. Quem ainda não furou os sapatos no asfalto de Montgomery? A solidariedade se organiza. Aqui estão sapatos novos para seguir adiante, mas há também bicicletas, carroças e até mulas. Os ônibus permanecerão estacionados na garagem. Martin recebe ameaças de morte. Uma bomba explode em sua casa enquanto ele faz um comício. Mandado para a prisão, junto com Rosa e outros militantes, repete incansavelmente: a violência devemos responder não com violência. Olha lá o povo andando pelas ruas para não ter que pegar ônibus. Apesar das ameaças, o boicote resiste durante longos meses. As pessoas acreditam no protesto, caminham horas a fio, carregam os mais fracos, ajudam-se mutuamente. Meus pés estão cansados, porém a minha alma está em repouso, exclama uma senhora idosa. As crianças estão esgotadas. É preciso resistir, repetem os pais. Nós caminhamos para exigir igualdade. As leis racistas irão mudar. Chegaremos lá. E contam suas origens e suas histórias aos mais jovens. Olha lá o povo circulando para lá e para cá. Não faz tanto tempo assim. Ainda éramos todos escravos, mas em breve gozaremos dos mesmos direitos dos brancos. E aqui vai mostrar um pouco da história deles. Olha só, a caçada aos escravos na África, a dolorosa travessia no Atlântico, os mercadores de escravos, como foi difícil a vida deles, o comércio odioso, os negros eram vendidos, trabalhar ou morrer, a crueldade, né? E finalmente a abolição. Olha só, aqui conta, no século XVIII, as revoltas de escravos e a obra de pensadores humanistas aos poucos fizeram crescer a ideia de que a escravidão deveria ser abolida. Esta, então, foi abolida na França em 1848, nos Estados Unidos em 1865 e no Brasil somente em 1888. Mas quanto tempo será necessário para apagar as marcas dessa terrível ferida infligida à humanidade? Rosa e Martin venceram a primeira batalha, mas resta ainda muito a fazer pela igualdade de negros e brancos em solo americano. O discurso que Martin Luther King pronuncia diante do Memorial Lincoln, em Washington, no dia 28 de agosto de 1963, ficou gravado em todas as memórias. Eu vou pegar aqui, porque o sol já está batendo, senão vai ficar ruim para vocês me virem. Olha o que ele disse. I have a dream. Eu tenho um sonho. Sonho que um dia, sob as colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Sonho que meus 4 filhos viverão um dia num país onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim
pelo valor de seu caráter. Esse foi o discurso de Martim. Por toda a vida, Martim continuou a lutar, pregando sempre a não violência e a desobediência civil. Mas sua vida foi breve. No dia 4 de abril de 1968, aos 39 anos, foi assassinado por um segregacionista branco durante a realização de um comício em Memphis. Uma grande comoção tomou conta do país e as manifestações de revolta foram severamente reprimidas. Rosa prosseguiu na luta pela igualdade dos direitos entre negros e brancos por toda sua longa vida. Nos dias posteriores à sua morte, em 2005, era possível ler nos brancos da frente de todos os ônibus de Montgomery os seguintes dizeres: a empresa de ônibus rende homenagem à mulher que se manteve de pé ao permanecer sentada. Olha, gente, ele precisou morrer por aquela causa, né? Em 2008, mais de 50 anos depois do corajoso gesto de Rosa Parks e um século e meio após a abolição da escravatura, os norte-americanos celebram a eleição de um novo presidente. Seu nome é Barack Obama. É o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Olha lá, gente. Que maravilha, né? Depois de tanta luta, um presidente negro. Na noite dessa eleição histórica, ressoam forte as palavras que Martin Luther King pronunciou logo no início dos boicotes de Montgomery. Quando os futuros livros de história forem escritos, será dito: aqui vivia um povo negro, um povo que teve coragem de defender seus direitos. E nessa noite, em muitos olhares, brilha a lembrança de Rosa. Porém, outros Martim continuam a se indignar. Outras Rosa deverão protestar. Outros seres humanos deverão caminhar, rebelar-se, sonhar, para que não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo, a cor da pele jamais represente um fardo. Olha aí a foto da Rosa e do Martim. Pessoas muito importantes. Aqui tá falando assim, gente. Rosa Parks e Martin Luther King foram agentes de inúmeros avanços ocorridos nos Estados Unidos e no mundo. Tornaram-se símbolos do combate ao racismo e toda a discriminação baseada na origem étnica do ser humano. Que bom que existiram pessoas assim. Aqui nesse livro tem mais um monte de coisa interessante sobre a vida deles e sobre a vida do povo negro, sobre as lutas. Olha só que legal. Tem uma foto aqui do presidente americano Barack Obama andando de ônibus. Que simbólico, né? Que bom. Hoje, gente, graças a Deus, nós temos a nossa escola igualitária, né? Todo mundo tem o mesmo direito de sentar nas carteiras, de estudar, de aprender, de falar com a professora. E isso é maravilhoso. Mas tem tanta coisa que a gente ainda precisa melhorar, não é verdade? Num tempo agora onde que nós estamos separados, onde que nós estamos mantendo uma quarentena para ficar protegido, é um tempo de nós agradecermos por essas lutas e pensarmos naquilo que a gente precisa continuar refletindo e mudando nas nossas atitudes. Nosso vídeo está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura e que quando a gente voltar para a escola, vocês queiram ler um pouco mais sobre essa vida desses dois personagens que compuseram a história das lutas pelo fim da segregação racial. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que no livro didático de vocês, o livro Apis, tem aí uma parte da história do povo negro aqui no Brasil, de quando eles foram trazidos da África. E se vocês quiserem ler, é importante para que vocês compreendam
Daí eu posso gravar outros vídeos tirando dúvidas e vocês podem me fazer perguntas. Tem um conteúdo bem bacana aí no livro de vocês, para que a gente possa compreender mais a nossa história enquanto povo brasileiro, enquanto descendentes do povo africano. Um beijo e até a próxima leitura.